E aí, minha nega, tudo bom contigo? Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês essa maquiagem aqui. Eu quero mandar um beijo antes de começar esse vídeo pra Stephanie. Um beijão, Stephanie. Ela ontem me mandou uma mensagem falando que ela não sabe usar pincéis, não sabe pra que cada pincel de maquiagem serve, e que ela comprou alguns pincéis e gostaria muito de saber como utilizar os pincéis. Então eu achei essa ideia muito legal e vim contar pra vocês como utilizar os pincéis de maquiagem. É claro que eu montei um kit básico, sabe? Um kit um pouquinho menor, porque não precisa de muitos pincéis para fazer a maquiagem, e eu vou mostrar pra vocês isso. Então eu mostrei os pincéis necessários que vocês precisam pra fazer uma maquiagem bacana. É claro que se você não tiver um ou outro não tem problema nenhum, mas eu queria mostrar pra vocês os pincéis legais, ao meu ver, pra fazer uma maquiagem legal também. Então, a diferença é que hoje eu vou mostrar pra vocês como utilizar os pincéis, mas também vou mostrar como que eu fiz essa maquiagem. Então eu vou explicando pra vocês como utiliza cada pincel e vou mostrando também na prática, pra assim não restar dúvida nenhuma pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e aprendam também como utilizar cada pincel, pra que cada pincel funciona. E se vocês gostarem bastante do vídeo, clica no gostei que eu posso trazer uma parte 2, sabe? Com mais quantidade de pincéis mais diferentes, pra vocês aprenderem de uma forma mais completa também. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever aqui no canal, tá? Compartilha também com tua amiga que não sabe usar pincel pra me ajudar, que isso é muito, muito bom. Então é isso. Se você quiser saber, então, como que eu fiz essa maquiagem, quiser aprender como utilizar pincéis, é só você continuar assistindo ao vídeo. Então, minha nega, vamos começar. Eu vou mostrar pra vocês, vou falar um pouquinho pra vocês os pincéis e suas funções. Vou mostrar pra vocês, tipo, o básico do básico, eu acho, assim. Pincéis que eu acho que você precisa ter na sua casa pra reproduzir uma maquiagem legal, sabe? É claro que se você também não tiver, não tem problema nenhum. Você pode fazer com suas mãos algumas coisas, mas tem alguns pincéis que eu acho bem legal você ter na sua casa pra maquiagem ficar até mais fácil pra você. Como vocês podem ver, o meu cabelo está molhado, né? Então eu vou tirar ele do meu rosto. Eu acabei de finalizar. E como eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau, além de eu falar pra vocês quais são as funções dos pincéis, eu vou mostrar pra vocês na prática como que eles funcionam. Tem pincel que você pode usar pra 2, 3 coisas diferentes, então vou mostrar pra vocês também, que aí você compra um pincel só e já usa pra várias coisas, tá bom? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Mas é um vídeo de utilidade pública, então já compartilha aí com suas amigas, com quem não sabe as funções dos pincéis, tá bom? Eu vou começar explicando os passos que eu faço na maquiagem, ou seja, eu começo pela sobrancelha. O que geralmente você usa na sua sobrancelha? Eu uso sombra. Tem gente que usa lápis e tudo mais, mas eu não gosto de utilizar lápis, eu gosto de utilizar sombra. O que eu indico e o que existe assim no mundo pra aplicar sombra na sobrancelha? Pincel para sobrancelha. Esse daqui, na verdade, é um pincel de delineado, só que a gente usa também para sobrancelha. Ele se chama pincel chanfrado. E esse pincel aqui tem um diferencial porque ele é duplo. Ou seja, ele já vem com aquele pincel de escovinha, que na verdade é um pincel de rímel, só que ao longo do tempo foi se adaptando e virou um pincel de escovinha para você pentear a sobrancelha, acertar os seus cílios se tiver bagunçados, enfim. Então, esse daqui tem esse diferencial que é duplo. Mas eu tenho aqui também, ó, o pincel que é só ele, que é só o pincelzinho chanfrado, tá vendo? Ele é até um pouquinho menor, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, mas os dois são chanfrados. E o que o pincel chanfrado faz? Ele é um pincelzinho de cerdas sintéticas, ou seja, são cerdas de plástico. Claro que não dá pra você sentir que é de plástico, enfim. E você vai utilizar ele pra fazer a sua sobrancelha, pra fazer o seu delineador também. Então, o pincel chanfrado a gente utiliza geralmente pra isso. É claro, se você quiser usar pra outra coisa, tanto faz, você pode usar. Mas geralmente a gente usa pra fazer a sobrancelha e pra fazer o delineador em gel. Como o pincel chanfrado geralmente eu uso pra fazer sobrancelha, é isso que eu vou fazer agora. Hoje eu não vou dar muita ênfase, tipo, às técnicas, ao produto que eu tô usando. Eu vou mais mostrar pra vocês mesmo como que o pincel age, tá? Então, eu vou deixar a lista dos produtos usados aqui no box de informações, mas eu não vou ficar dando muita ênfase, não. Eu vou pegar a cor mais clara pra fazer o início da minha sobrancelha. O pincel chanfrado, ele vai corrigir a sua sobrancelha. Muito fácil. E ele é chanfrado porque ele tem esse corte aqui na diagonal, ó, tá vendo? Ele é muito útil, ajuda muito a fazer o delineado, ajuda muito a fazer a sobrancelha. Eu gosto muito. E existem de vários tamanhos e ele sempre tem nos kits de maquiagem. A única coisa que eu indico pra vocês é que o pincel não pode ser aquela cerda tipo vassoura piaçava. Não pode ter essa cerda, tá, gente? Porque aí não vai funcionar. Então procura um pincel de qualidade pra você fazer sua maquiagem. Esse daqui, por exemplo, é o A14 da Macrylan. Ele é de uma linha um pouquinho mais cara, mas tem esse daqui,
que é o B104 da Macrylan, que é bem baratinho. E eu tenho vários dele porque ele é bem baratinho mesmo. E como eu uso pra delinear, uso em clientes também, então eu tenho bastante dele. Mas você pode ter, tipo, dois. Um pra sobrancelha e um pra delinear, que já é o suficiente. Pronto, gente, corrigi minha sobrancelha. Tá um pouquinho estranho porque a sobrancelha tá sem acabamento, tá? E agora você vai me perguntar, pra que serve essa parte aqui, a escovinha? O pincel de escovinha, gente, ele é pra você consertar os seus cílios. Ele serve também, todo mundo usa geralmente, pra dar uma esfumadinha na sobrancelha, na hora que tá corrigindo a sobrancelha. É por isso que já vem duplo, sabe? Porque você já dispensa um pincel na sua necessaire. Vamos para o próximo passo na minha maquiagem, no caso, que é fazer o recorte da sobrancelha, que eu acho que fica bonito e deixa um acabamento super profissional. Esse daqui, gente, é o pincelzinho língua de gato. É um pincel língua de gato pequeno, porque o pincel língua de gato grande é esse aqui, ó. Olha a diferença. Esse daqui é um pincel para corretivo língua de gato. E ele existe também de vários tamanhos, como o pincel chanfrado. Então eu tenho alguns aqui pra mostrar pra vocês. Aí você pode escolher, né? Ó, eu tenho esses daqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho mais, mas enfim, não precisa tanto, senão vai confundir muito vocês. Então, como vocês podem ver, ó, são pincéisinhos de cerdas sintéticas também. E por que pincéis de cerdas sintéticas? Geralmente os pincéis de cerdas sintéticas, eles são feitos de plástico. São pincéis de plástico porque eles podem entrar em contato com produtos cremosos, líquidos, entendeu? Produtos molhados, digamos assim. E os pincéis de cerdas naturais, eles são feitos geralmente com aquela partezinha que apara do rabinho do cavalo, sabe? Não é o cavalo em si, tá, gente? Não machuca o cavalo pra fazer o pincel, enfim. E esses pincéis são usados somente para produtos em pó, tá? Porque eles não funcionam bem com produtos cremosos. Por isso que existem uns pincéis de cerdas sintéticas e cerdas naturais. Muito blogueira, influenciadora mesmo, não é? E eles são pra você aplicar corretivo, fazer detalhes e tudo mais. E por que eu acho importante você ter um desse na sua necessaire? Porque eu acho muito legal você recortar a sobrancelha com um pincelzinho pequeno, ou você aplicar um corretivo na sua pálpebra. Até pra aplicar o corretivo aqui mesmo, é bem legal você ter um pincel de corretivo. Existem de vários tamanhos. Tem esse daqui que é bem pequenininho, tem esse daqui, ó, que é fininho, mas é um pouquinho maior. Tem esse daqui que já é mais gordinho, enfim, tem de vários tamanhos. Mas o que eu mais gosto mesmo é desse pequenininho, porque ele faz um detalhe maravilhoso. Esse pincel não tem mais nome, então não posso te dar referência. Mas eu tenho esse daqui, que é até um pincel duplo da Macrylan. Esse é o W505, ó, que é linguinha de gato também pequenininho, de sardinhas sintéticas, e que você consegue fazer o recorte da sua sobrancelha, aplicar corretivo, aplicar coisa na pálpebra. Explicado pra vocês o que é um pincel língua de gato e como se usa, vamos usar, né? Eu vou pegar o pequenininho, vou pegar a minha paletinha de corretivos, começar a fazer o recorte da minha sobrancelha. Tá vendo? Como esse pincel é ótimo pra fazer detalhes e ele é bem firmezinho. E como ele é de cerdas sintéticas, tudo bem você pegar um produto cremoso, porque o pincel não vai absorver o produto, sabe? O produto tá todo aqui. Eu esqueci de dizer, mas o pincel de cerdas sintéticas você também pode usar pra produtos em pó, tá? Pronto, gente. Olha, fiz o contorno da sobrancelha, ainda tá estranho porque está sem acabamento. Vou usar o mesmo pincel agora pra aplicar um pouco de corretivo na minha pálpebra móvel. Isso vocês já estão acostumadas, né? Então, ó, com o mesmo pincelzinho de sardinhas sintéticas, a gente vem e aplica o corretivo na nossa pálpebra móvel. E o que eu quero acrescentar aqui nesse meio de pincéis são esponjinhas. A gente tem esponjinhas para também auxiliar a gente de fazer a maquiagem. Então, essa daqui se chama esponja queijinho. É uma esponjinha de látex mesmo. E ela se chama esponja queijinho porque ela tá em formato de corte de queijo. Mas temos outras esponjas também, ó, que você usa para aplicar base e tudo mais. Mas hoje a gente vai usar a esponja queijinho. E, ó, eu venho aqui onde eu apliquei o corretivo com o pincel, dou umas batidinhas. Pra quem não sabe, aplicar corretivo na pálpebra móvel ajuda a anular a olheira, potencializar as sombras. Porque se eu não tiver nada pra sombra grudar, né, ela não pigmenta e não dura nada também. Pincel para olhos faz toda a diferença. Você pode fazer até sua pele com a mão. Mas pincel pro olho, gente, muda muito a maquiagem. Quando eu comecei a utilizar pincéis certos para os olhos, me ajudou muito. Vamos começar com pincéis de esfumar. Todo mundo fala que isso daqui é pincel de esfumar. Gente, esse daqui é o pincel B905. Isso daqui não é um pincel de esfumar. Isso daqui é um pincel lápis, que é um pincel de detalhes. Vou mostrar pra vocês algumas opções que eu tenho aqui de pincéis
para esfumar e vocês vão ver a diferença e por que esse daqui não é um pincel de esfumar. Eu tenho esses pincéis aqui, tenho outros também, mas vou mostrar apenas esses para não confundir vocês. Esse daqui mais arredondado se chama pincéis rabo de cavalo. Vocês conseguem ver a diferença desse pincel aqui? Olha o tamanho desse pincel para esse aqui. Por que esse daqui não é pincel de esfumar? Porque esse daqui é um pincel de detalhes, ou seja, ele não vai esfumar sua sombra, ele vai apenas marcar. O pincel rabinho de cavalo é um pincel de cerdas sintéticas, tá? Mas é aquilo que eu falei com vocês, ele pode ser usado produtos cremosos e produtos em pó. E o pincel de cerdas sintéticas esfuma legal também e tudo mais. Esse pincel, ele vai esfumar a sua sombra porque ele é fofinho e não é curtinho, sabe? Você tá vendo que ele é bem maior? Então ele vai fazer um esfumado legal na sua sombra. Então eu tenho algumas opções aqui. Esse daqui é o B140 da Macrylan. Esse daqui é o A10 da Macrylan também, ó. São bem parecidos, tá vendo? Esse daqui é um pouco maior ainda. Esse daqui é o meu preferido, já esse daqui é de cerdas naturais, se eu não me engano. Esse daqui é o número 15 da Vult, tá? Também é um pincelzinho de esfumar. Pincéis de esfumar são pincéis assim, ó, mais fofinhos, sabe? Esse daqui, ó, tem um corte chanfrado, mas é bem gordão também, então ele é ótimo pra esfumar, da Macrylan. Esse daqui é um pincel de pálpebra, ó, mas ele também é gordinho, então ele serve pra esfumar. Quando você for fazer sua maquiagem, quando você for comprar pincel pra esfumar, não compra pincel assim. Compra sempre pincéis gordinhos assim, ó. Se teu olho for pequeno, tem pincel menor aqui, ó. Tá vendo? Que ele não é tão preciso quanto aquele. Ele é menorzinho, pega um espaço menor, mas ele esfuma legal, porque ele é redondinho e tudo mais. Vou utilizar aqui com vocês dois modelos de pincéis, tá? Pra vocês entenderem. Vou usar esse e esse daqui. Eu gosto de começar a minha maquiagem fazendo aquela famosa transição, né? Não sei se vocês conhecem, mas transição é aquele marronzinho bem clarinho que a gente usa antes de começar a maquiagem de fato. Vou pegar um pincel, uma sombra que não é tão clara assim, aplicar aqui no meu olho, ó, o pincel de esfumar, ele já, mesmo você depositando a sombra, ele já aplica de uma forma mais esfumada, sabe? Ele não aplica e marca, faz aquela marcação que geralmente o pincel lápis faz. Hoje eu vou fazer um esfumadinho mais na diagonal. Então eu vou aplicando aqui, ó, começo na minha pálpebra móvel, sempre pego de um lado do pincel, só o marrom, não pego de todos os lados. E agora eu vou dando batidinhas, desgastando esse marrom. Posso fazer também movimentos circulares, movimento de vai e vem, pra fazer o esfumado, tá vendo? Pigmenta da mesma forma, só que já aplica esfumando. Você não tem o trabalho de vir com um pincel pequenininho, aplicar a sombra e depois esfumar. Você já aplica e já faz o seu esfumado, sabe? Se você tem um esfumado super fácil de fazer, você não levou nem 5 segundos pra esfumar, porque é muito mais fácil esfumar com esse pincel. Agora, eu vou para outro pincel, antes de ir para aquele pequeno, que são esses pincéis aqui, ó. Pincéis aplicadores de sombra. Pincéis... Aqui tá dizendo pincel de esfumar. Mas olha isso aqui. Gente, não dá pra esfumar com esse pincel. Até dá, porque ele é um pouco fofinho. Mas você vai ter muito mais trabalho. Olha a diferença. Então, esse daqui eu uso como aplicadores de sombra na pálpebra, ó. Mas também, não tem aquele pincelzinho língua de gato que eu mostrei pra vocês no início? Também dá pra aplicar sombra na pálpebra, tá bom? Então, eu vou pegar o pincelzinho aqui, ó. Que aqui diz que é de esfumar, mas ele é pincel pra aplicar sombra. Pincel pra depositar sombra na pálpebra. Vou pegar essa cor aqui rosinha e vou aplicar aqui no meu cantinho. Também na diagonal assim, ó. Vou aproveitar e vou aplicar abaixo da sobrancelha. Vou voltar com o meu pincelzinho de esfumar e vou dar mais uma esfumadinha aqui pra unir, sabe, a sombra que eu apliquei abaixo da sobrancelha com o esfumado que eu tô fazendo. O legal também é você sempre pegar com a mão mais pra trás no pincel pra você ficar com a mão um pouquinho mais leve. Eu vou pegar agora o pincel menorzinho que eu falei com vocês. Esse daqui é o número 18 da Dylos, também é um pincel de esfumar. Ele, por ser menor, ele atinge uma área menor do meu olho. Ou seja, se o seu olho for pequeno, ou se você quiser fazer um esfumadinho com mais detalhes e sem marcar, ele é ótimo. Tô pegando a sombra e aplicando aqui, ó, com mais precisão. Ele não vai pegar tanto espaço assim na minha pálpebra, tá vendo? Agora, ó, também é só dar uma esfumadinha e vocês podem ver que ele esfuma, mas não pega tanto espaço assim quanto o primeiro pincel que a gente usou. Daí eu gosto sempre de voltar com o pincel grandão pra dar acabamento. Prontinho, temos um esfumado super fácil de fazer com um pincel ideal, o pincel adequado para esfumar. Agora eu vou pegar um pouquinho de fixador de sombras. Esse daqui é da Ruby Rose, que eu estou usando. Um pouquinho de nada, tá vendo? Vou até tirar o excesso aqui. Vou botar aqui, ó, na minha pálpebra. E vou pegar um pigmento. Esse daqui é o Pozinho Mágico, da Bruna Tavares, Pausa para Feministas. E vou pegar com o mesmo pincelzinho de aplicar sombra e vou colocar aqui na minha pálpebra.
Ó, eu trago um pouquinho aqui pra dentro, mas vai ficar mais aqui no centro mesmo, tá vendo? Aí depois eu volto um pouquinho com o pincel de esfumar, só com ele sujinho assim de sombra, ó, e dou um acabamento pra não ficar marcado demais. Agora a gente vai fazer o delineado, né? O pincel chanfrado também serve pra fazer delineador. Eu sempre gosto de dar uma amassadinha assim, ó, pro pincel ficar mais fino, tá vendo? E vou fazer o delineado normal. Já tem vídeo aqui no canal de como que eu faço delineado, então não vou falar muito. Agora a gente pega o pincelzinho de corretivo que a gente usou pra recortar a sobrancelha, pra aplicar corretivo aqui na pálpebra. E vamos acertar o delineado, que ficou um pouquinho borrado. Pronto, meu povo, delineado feito. Agora vamos para a pele. Já apliquei também cílios postiços, porque já tem vídeo aqui no canal de como eu colo meus cílios, tá? Então, vou deixar aí nos cards pra vocês também. Isso aqui é sombra. Vamos pra pele. Pincéis de base. Esse daqui é o pincel de base mais famoso, mais antigo, que todo mundo utiliza pra aplicar base. Esse se chama o pincel língua de gato e ele é a versão maior daquele pincel de corretivo que eu mostrei pra vocês. É um pincelzinho de cerdas sintéticas, né? Porque ele é feito pra aplicar produtos cremosos. E eu não utilizo ele pra aplicar base. Por quê, Ingrid, que você não usa? Ele é um pincel muito denso, ele aplica base, não aplica base do jeito que eu gosto, sabe? Ele faz riscos. O que eu gosto de utilizar pra aplicar a base é um pincel kabuki. Esse daqui é o pincel kabuki reto da Macrylan. Esse daqui é o A3 da linha Max. Mas existem vários pincéis kabukis, tá? Eu gosto muito desse aqui porque ele tem um tamanho ok, a pele fica bem polida, ele é bem macio, então ele já aplica a base, já pole também, já dá aquela polidinha. E o pincel de língua de gato, eu gosto de aplicar primer, hidratante, até corretivo aqui abaixo também às vezes eu aplico, tá? Mas nunca base, porque base eu não gosto mesmo de aplicar. Eu acho que ninguém usa esse pincel pra aplicar base. Antes de aplicar a base, eu vou aplicar o meu primer. Esse primer aqui é o Adeus Poros da RK by Kiss. Eu vou aplicar só aqui ao redor do meu nariz pra diminuir os poros mesmo, porque ele é Adeus Poros, né? Então, prontinho. Vamos pra base. Vou usar a minha base da Ruby Rose na cor L17. Essa daqui é a fórmula antiga. Tô usando ela somente porque a fórmula nova acabou de cair no chão. Ó, aí eu pego aqui, ó, eu vou aplicando no meu rosto. Às vezes eu dou batidinhas e às vezes eu já venho aplicando a base e pulindo ao mesmo tempo, tá vendo? Essa base, ela oxida, tá? Então parece que ela tá clara, mas ela vai oxidar depois, vai ficar da cor da minha pele. O cílio está fazendo sombra aqui, tá, gente? Então não reparem. Vamos voltar no pincelzinho de corretivo e vamos pegar um corretivo aqui iluminador. Vou usar um amarelinho aqui da paleta da Ruby Rose. Ó, vou fazer os pontos de iluminação. Não precisa ter um monte de pincel, sabe? Só alguns já funciona. E por que que eu adicionei a esponjinha no nosso kit? Porque eu gosto muito de usar a esponjinha para dar acabamento. Mas você pode também vir com o pincel de base nessa hora e dar acabamento. Eu vou mostrar para vocês depois. Eu gosto também de fazer a transição da base pro corretivo com o pincel de base. Aí com a esponjinha queijinho, ó, eu vou dando batidinhas. Todos esses pincéis meus, inclusive a esponjinha queijinho, eu comprei na loja Mais Vaidosa. Ela não é parceira aqui do canal, poderia ser, né? Mas eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Pra vocês irem lá dar uma conferida, que tem todos esses pincéis que eu tô falando aqui pra vocês. Agora com o pincel de base, sem pegar mais base nem nada, eu vou dando acabamento aqui nas bordinhas desse corretivo mais claro que eu apliquei aqui no meu rosto, pra não ficar marcado, sabe? Aí eu venho aqui também em cima do corretivo. Se você não quiser essa área também muito clara, não precisa. Agora eu vou pegar a mesma esponjinha e vou bater num pozinho solto e vou selar esse corretivo. Você pode fazer isso também com o pincel de pó, que eu já vou mostrar pra vocês. Eu gosto de fazer com a esponjinha, tá? Enquanto esse produto tá assando aqui na minha pele, eu vou mostrar pra vocês o pincel de pó, que também existem vários pincéis de pó. E você pode escolher um pincel que é melhor pra você. Os mais comuns são esses daqui, ó. Esse daqui é o B112 da Macrylan, que ele é um pincel médio, sabe? E tem esse grandão aqui, ó, A1 da Macrylan. E eu vou usar esse daqui, o B12 da Macrylan, pra selar o meu rosto com o pó. Vou usar o pó da Vult, pego um pouquinho aqui do pó, tiro o excesso e selo só onde não tem essas partes brancas. Brancas não, é amarelo o pó. Então, ó, o pincel de pó serve pra você aplicar pó no teu rosto. Vamos pro contorno agora. Bom, pro contorno, geralmente a gente usa pincel de blush. Pincel de blush, existem pincéis de dois tipos. Existe esse daqui, que é o pincel mais arredondadinho, e existe esse daqui com corte chanfrado. Esse com corte chanfrado é o meu favorito, porque ele já encaixa certinho onde você tem que fazer o contorno, onde tem que aplicar o blush. Eu vou usar um pó pra fazer contorno. É bom porque ele já, ó,
encaixa, tá vendo? Você faz o contorno, muito fácil. Depois que eu faço meu contorno, eu volto com o meu pincel de pó e dou uma esfumada, sabe? Nesse contorno, principalmente nesse aqui que é super pigmentado. Ele vai dar uma ajudada. E agora com o pincel de pó também, eu vou varrer esse pó que eu deixei aqui abaixo, ó. E esse daqui também. Agora a gente vai aplicar blush com o mesmo corte na diagonal, tá vendo? Vou usar o blush B23 da Ruby Rose e vou fazer a carinha de nojentinha, ó. E aplicar o blush na minha maçã. Pra contornar o nariz, eu vou utilizar um pincelzinho de esfumar. Então, o mesmo pincel que você usou no olho, dependendo da cor que você usou, você pode pegar um pouquinho e contornar o seu nariz, ó, que fica bem fácil. Aí depois eu dou uma acertada com o dedo, que esse contorno é muito forte. Agora só falta iluminador. O iluminador que eu vou usar hoje é essa paletinha aqui da Zonf. Tem aquele pincel de vassourinha, vou mostrar pra vocês, pra aplicar iluminador. Vou aplicar um pouquinho aqui pra vocês verem, mas não é o meu favorito. Ele é para aplicar iluminador e você pode também varrer a sujeirinha que ficou aqui abaixo dos olhos e tudo mais. Eu gosto mesmo de aplicar com um pincel de esfumar, então eu vou pegar um pincel de esfumar e vou aplicar o iluminador aqui. Então, viu que os pincéis têm várias funções? Um pincel dá pra você fazer várias coisas e, tipo, não precisa ter vários pincéis. Um só dá pra fazer várias coisas. Agora vamos para um dos últimos pincéis, que eu acho que é bem legal também vocês saberem que ele existe. Deixa eu procurar ele aqui. Que é pincel de detalhes. O que é pincel de detalhes? Pincel que você vai dar detalhe na sua maquiagem. Vai esfumar coisa aqui abaixo, vai fazer detalhezinhos finais, enfim. Tipo agora, ó, eu poderia pegar um pouquinho de sombra marrom e esfumar aqui abaixo, mas eu não vou fazer isso porque meu olho vai ficar muito pesado, já tem sombra em cima. Então eu vou pegar um pouquinho do iluminador facial, ó, com o meu pincelzinho de detalhe. Vou aplicar um pouquinho aqui abaixo da minha sobrancelha, no meu cantinho interno, ó, pra dar um brilhinho, tá vendo? Isso daqui, gente, é o cílio que tá fazendo sombra, porque eu tô sem iluminação aqui na frente. Prontinho. Agora só falta o batom, né, amores? Vou aplicar um batomzinho aqui com vocês, um nudezinho. Kit de maquiagem vem muito pincelzinho assim, ó, também, ó, tá vendo? Esse daqui são pincéis de lábios pra você aplicar batom, fazer detalhes também nos lábios, tá? Então é assim que ficou a maquiagem, minha amiga. E aí, gostou? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. E se você estiver reparando diferença de qualidade de imagem, é porque a bateria acabou, então eu tô gravando com outra coisa agora, tá? Mas o importante é que o tutorial tá em Full HD, então eu espero que vocês tenham gostado e realmente entendido como que funciona cada pincel. Como sempre, se restou alguma dúvida, é só você deixar aqui nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. E a lista dos produtos utilizados tá sempre aqui no box de informações, tá bom? Não se esquece de curtir, se inscrever, deixar um comentário fofinho pra mim, que eu vou ficar muito feliz. Isso me ajuda também no engajamento aqui do canal, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.